bom dia para você investidor, boa tarde, boa noite para você investidor também e investidoras. Mulherada, eu tenho acompanhado no meu AdSense aqui que as mulheres estão crescendo nesse canal, ótimo. Venham cada vez mais. Hoje eu vou comentar sobre a Odontoprev para vocês, todos e todas. Vamos lá. Para quem não conhece a empresa, ela foi fundada em 1987, mais velhinha do que eu, listada em 2006 e com 1.500 empregados, sede em Sampa, saúde e seguros, né? Principalmente aí odontologia, líder em planos odontológicos na América Latina. Muito legal, tá? Com aproximadamente 6,3 milhões de beneficiários. Tá? Novo mercado, tudo de bom no tag along e um free float formidável. Então, é uma empresa que está ali no primeiro escalão. Tem banco como sócio majoritário, então realmente tem muito interesse envolvido. Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui, o que é mais legal? Primeiro, vamos tentar tirar o zoom, que está muito zoom. Aí, legal. A gente tem o que nestes gráficos aqui, né? Nessas informações? Uma receita que cresce, tá certo? Uma margem líquida, um lucro líquido que não teve o spike de 2017, mas mantém aqui um crescimento de 2018 para 2019. Isso a gente está no terceiro tri ainda. Margem foi o que o mercado chateou-se no último resultado. Então cai um pouquinho aqui e vem caindo desde 2017. Então isso é um pouco chato. O mercado não é muito chegado nesse tipo de informação, né? Nesse tipo de resultado. Tá certo? Mas uma empresa bem equilibrada e que distribui bons proventos. Eu mesmo fui beneficiário aí, com um provento bem agradável da Odontoprev, cerca de 4, acho que é juros sobre capital próprio, cerca de R$4 por lote, então foi bem legal. Bom, vamos lá. O que nós temos de bom e de agradável também sobre ela? Valor de mercado 8 bi, certo? E o Bradescão com 50% e a Genesis Asset Manager com 5%. O resto é free. Troca ideia aí lá com o José Roberto do RI, @odontoprev.com.br. Tá. Vamos lá a digníssima Fundamentos, né? Então é uma empresa que o setor dificilmente a gente vai achar um preço em conta. Então tanto o PL como o preço sobre valor patrimonial estão altos. Aí você pergunta, pô Bruno, você sempre tenta eliminar quando você tem esses indicadores muito acima, né? Eu tento eliminar para investimento de médio prazo. Agora, para scalping, para investimento de curto prazo, swing trade, eu não ligo muito para eles não, tá certo? Eu ligo mais para o comportamento de preço mesmo daí, é bem cabeça de trader, tá? Já vou falar sobre isso já no gráfico, tá? Dividend yield de 3,1, certo? ROI estupendo, né? Nível Itaú, nível B3 aqui, tá certo? A margem líquida aumentou de novo, tá? Para não falar bobagem, deixa eu ver se aumentou de 16, 0,3, aumentou um pouquinho a margem líquida aí, tá certo? Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano, tá? Se você recebeu esse juros sobre capital próprio, digite aqui, ou algum desses dividendos, ela paga muito bem os seus dividendos. Tá certo? Esse ano aqui já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido em juros sobre capital próprio e dividendos. Aqui eu sempre trago para vocês aquele merchan das minhas ideias e também a capacidade de valorização dela em 5 anos foi de aproximadamente 78% contra quase 100% do Ibovespa. Em um ano você está com 16% contra 25%. Eu postei uma ideia em agosto, certo? E postei uma ideia aqui em janeiro. Então vamos começar com a ideia de janeiro. A ideia de janeiro eu falava o seguinte, olha, o retângulo azul, uma pressão compradora muito forte, certo? Haja vista que a gente, por price action, tinha suporte, rompemos, resistência, opa, rompemos. Então aqui, toda essa faixa azul, a partir desse momento atual, inclusive, é compra. Tá? E eu tinha um alvo na simplicidade, ou não, né? Depende do seu ponto de vista, no A, B igual a C, D. Alvo em 18,64. Isso lá em janeiro.
tá certo? Área compradora, tudo bonitinho, tudo bacana. E eu dou um play e vou lá. Tocou exatamente em 18,64 e de lá está retraindo, o que é natural. Aí a gente tem que olhar, né? Na minha maneira de ver o mercado, eu vou olhar para a direita aqui e vou ver quem vendeu, né? Quantos venderam, como vendeu, certo? E projetar a partir desse cara, tá? Legal. E a outra ideia é mais atual, onde eu falo para vocês que sim, temos uma LTA e sim, a gente pode vir aqui para essa região azul, certo? Essa região azul que vai de 14, 13, acho que até tem um pouquinho a menos aqui, vou mostrar no gráfico, mas que começa no 15,50, tá? E essa daí, por enquanto, tá na região azul, ó, e já sente aqui um primeiro mês que pode, né? Vamos ver como que vai terminar novembro, pode terminar com um mês de toque nessa região de suporte e possível subida novamente, já que a ação está, né, como vocês podem ver aqui, em uma subida bem forte. Tá? Bem forte não, bem consistente, melhor dizendo. Tá certo? Legal, vamos para a análise técnica atual, né? Aqui é o gráfico mensal para vocês de novo. Tá? Então o pior cenário que eu tenho para esse fechamento de ano é simplesmente a gente vir a fazer esse pullback inteiro. Então ali na região dos 13,58, eu tenho um ponto em 13,69, tá certo? Divisor de águas, para que ele mantenha a tendência de alta, eu preciso que ele feche o mês acima, não a semana nem o dia, acima de 15,26. Tá? Ele venha no diário ou no intraday, no semanal, tocar o 15,26 de cima para baixo. Então 15,26 é a área de divisor de águas, por enquanto está acima do preço, então é resistência ali, tá? Chegou a ser suportaço aqui, tá? E agora é resistência, normal, sem problema nenhum. Alvo já foi tocado, como dito no vídeo, na ideia. No semanal, a gente tem a média de 200 se aproximando do preço. Veja que ela tem uma sensibilidade muito legal para com, vamos dizer assim, o preço. Então tocou, suporte, suporte, suporte. Aqui chegou próximo e está próximo do preço. Então me parece que o timing cada vez mais se aproxima do preço. E por que eu entrei na Odontoprev? E estou degustando aí de alguns momentos de proventos, mas eu entrei e quero entrar mais se ela cair, certo? Simplesmente pelo AB igual a CD. 14,62, como ela distribuiu, era 14,66 aqui, ou 68, tá? Foi meu ponto de entrada, tá? Mais ou menos do meu preço aí, tá certo? Foi exatamente ali que eu entrei. E quais são os alvos, ou qual é a volatilidade mais do curtíssimo prazo? Bem, como trader, eu tenho um único alvo, né, que eu escolhi para o Odontoprev, certo? Que é o alvo do 16,30, 16,39 e tudo mais. Tá? Esse é o alvo para mim. Porém, a partir da minha entrada, o que ela fez? Ela fez exatamente simetria ou fluxo comprador recente. AB igual a CD. Tá certo? Então eu já aceito que esse cara aqui, eu já tinha aceito antes de entrar no papel que esse cara poderia acontecer. Tá? E eu não compro em 15,75, por exemplo. Né? Lá é fim dessa demanda de novo. Ela veio aqui, se repetir aqui, pimba. Tá? Tenho ciência disso. Tá? São as duas últimas compras verdadeiras, né? Foram essa daqui, certo? Que levaria o preço aí sim muito próximo do meu alvo, e a menor, que é essa daqui. Tá certo? Então é interessante saber disso. O pior cenário, eu acredito que seja a mesma volatilidade que me fez entrar, se repetir aqui, ó. Tá? E mesmo assim, se ela se repetir, eu ainda vou estar no papel. Porém, como eu falei, o papel caro. Então eu tenho lotes que eu me desfaço com 30, 60 centavos de lucratividade, por exemplo, se eu acertar, como foi o caso daqui, e tenho lote que só vou sair no 16,39, tá certo? E tenho a minha proteção abaixo, né, de R$12, tá? Porque até 12,13 é suporte, né? Eu que acredito que ela não deva passar de 13,69. Eu acho que é o valor máximo de desvalorização, que seria aqui um repeteco dessas pernadinhas de queda,
tá certo? Então esse é meu panorama, esse é o porquê de eu entrar. E eu queria finalizar o vídeo com vocês dizendo que, olha, nós tínhamos aqui uma média de volume bem controlada, de repente, pimba. Tá? E essa faixa de preço, ela também faz muito jus ao meu ponto aqui do mestre de dividendos, em 13,69. Tá? Então, resumindo para você, já zarpado o vídeo, o que nós temos aqui? A gente tem a queda, sabe qual é a volatilidade dessa queda. Temos o divisor de águas, onde, para continuar a tendência, na minha opinião, tem que romper aqui no mensal, fechar acima do 15,26. E as regiões de suporte, na minha opinião, só tem uma agora, que é em 13,69. Mas se você tiver mais negativo, 12, 13 também formam aqui o retângulo de depreciação dela. O resultado não veio muito bacana, então é natural um deslize. Né? Eu que acredito que ela deve tocar aí no curto prazo em 16,39. Aí lá é treta. A ação está com fundamentos caros, né? Com indicadores caros, certo? Mas se você que acredita na empresa, tem que pegar esse alvo aqui dos 18 e pouquinho e começar já a especular a partir dos fundos atuais. Tá? Porque a tendência é clara de alta. Então você tem que ir lá para o mensal, tira você um pouco da volatilidade aí maluca e de maneira visual e não metrificada certinho, a gente está andando assim, ó. Tchum, 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 tchum. Então todo topo está sendo retestado como suporte. Todo topo está sendo retestado como suporte. Todo topo está sendo aqui testado como suporte. Tá? Então é um movimento natural de elevação de preço, expansão e contração. Tá? Os fundos estão bem especificados. Fundo, fundo, fundo. E eu não quero... Eu vou como eu posso dizer? Eu vou aceitar que eu errei a partir do rompimento desse fundo aqui. Aí eu errei. Ela nem vai ficar com a tendência de alta e nem vai chegar nos meus 16,39. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Se você gostou, deixa um like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.